Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Bolsa Verde destina benefício a comunidades extrativistas e povos originários que ajudam a manter a floresta em pé. O programa será ampliado e vai incluir 71 novas áreas, o que vai permitir a adesão de mais de 18 mil famílias. Cleide Lopes. O Bolsa Verde passou a pagar R$ 600 a cada 3 meses a famílias que exploram de forma sustentável os recursos naturais onde vivem. E ainda, a taxa de desmatamento na Amazônia cai 30% do ano passado para cá. E no Cerrado a queda foi de 25%, a primeira em 5 anos. E o governo anuncia pacto contra o desmatamento nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E a aventura é o destaque de hoje de nossa série sobre os estímulos ao turismo no Brasil. Nosso país foi apontado como o melhor destino para a prática de atividades como trilhas, rapel e ciclismo. E o estímulo ao turismo de aventura tem gerado retorno com desenvolvimento econômico e geração de emprego nas regiões que mais recebem os viajantes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. Agentes de saúde serão ressarcidos pelo uso de transporte próprio em atividades profissionais. A medida foi sancionada hoje pelo presidente Lula. É mais uma conquista da categoria que atua na linha de frente, junto à população. São os agentes que coletam dados nos domicílios, por exemplo, e ajudam a monitorar e prevenir doenças. O texto da lei, sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Lula, determina que seja concedida uma indenização de transporte aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que optarem por essa compensação. Esse valor seria um reembolso das despesas de locomoção quando os trabalhadores usarem o próprio meio de transporte para realizar atividades externas, desde que comprovadas pela chefia imediata e estejam relacionadas às funções do cargo que ocupam. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, Hilda Correia, comemorou a iniciativa. Nós nascemos para socorrer as vítimas, da calamidade da seca no Ceará e no Nordeste. Estamos presentes em todos os municípios desse país. Visitamos as casas dos cidadãos brasileiros nos rincões mais distantes, onde muitas vezes o poder público nem chega. Então a gente entende que a gente tem essa importância. O Brasil conta com cerca de 400 mil agentes, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde entre agentes comunitários e os de combate às endemias. Só no ano passado, mais de 34 mil novos profissionais foram credenciados pelo Ministério da Saúde. A ministra da pasta, Nízia Trindade, reforçou que o governo tem trabalhado para que a profissão seja cada vez mais valorizada. Nós estamos trabalhando hoje para melhorar o acesso à saúde, reconstruir o SUS, e isso não pode ser feito sem o papel dos agentes. Uma base que é fundamental, aquela vacinação lá distante, buscando as pessoas que não vacinaram, aquela forma de fazer uma sentinela de novos problemas de saúde que surgem. Entre as conquistas da categoria, a ministra Nízia Trindade lembrou que agentes comunitários e de combate às endemias passaram a ser considerados profissionais de saúde no ano passado, com a sanção de uma lei que regulamenta as profissões. Com a mudança, os profissionais das duas categorias foram autorizados a acumular até 2 cargos públicos, como já era permitido a outros trabalhadores da área. Com locução de Natália Kozlik, reportagem Jéssica Gonçalves. Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi anunciado um investimento de 740 milhões de reais em ações para popularizar a ciência. A maior parte dos recursos é dedicada a museus de ciência e cultura, para a digitalização de acervos e democratização do acesso dos brasileiros aos bens científicos. O governo também vai investir em feiras de ciências e Olimpíadas do Conhecimento. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, as escolas
escolas também são atendidas. Nós estamos fazendo esse Mais Ciência com o ministro Camilo. No segundo turno da escola em tempo integral, o conteúdo dela será laboratórios mão na massa. Os laboratórios de robótica, de microeletrônica, de astronomia, de diversas áreas de conhecimento para que, desde cedo, a nossa juventude possa ter acesso a isso. E esse ano nós vamos, nós vamos suplementar em mais de 100 milhões de reais, vamos atingir 200 milhões de reais só para o Mais Ciência na escola. O novo acordo para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, foi homologado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Assinado em 25 de outubro pela União, governos de Minas Gerais e Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e empresas mineradoras, o documento substitui a versão de 2022. O acordo destina 132 bilhões de reais a serem aplicados pelas empresas em ações de reparação e compensação. Desse total, 100 bilhões serão repassados aos entes públicos para aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda. Outros 32 bilhões de reais serão direcionados para a recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações às pessoas atingidas. Neste novo acordo, o valor da indenização individual e o número potencial de beneficiários aumentaram. Caso opte por receber o valor e apresente a documentação exigida, o interessado receberá de forma direta e em poucos meses. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil. E se o episódio de Mariana representou uma das maiores tragédias ambientais do país, a criação de unidades de conservação também tem se mostrado eficaz para a preservação da biodiversidade. É o que mostram os dados do programa Monitora, que acompanhou e fiscalizou 115 unidades de conservação federais. O programa, que é coordenado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes, observa a conservação da vegetação e de animais e espécies exóticas. As unidades de conservação florestais têm conseguido cumprir seu papel na proteção da biodiversidade. A conclusão é do relatório do programa Monitora, que avaliou dados de 57 parques entre 2014 e 2022. De acordo com o documento, tanto a vegetação quanto as aves, os mamíferos e insetos têm se mantido estáveis ao longo dos anos. É o que destaca o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Mauro Pires. Ele vem apresentando exatamente isso, que as unidades de conservação funcionam como espaço territorial que garante a proteção dos recursos naturais. O relatório foi apresentado durante as comemorações dos 10 anos do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, o Monitora. Como o próprio nome diz, o programa tem a função de monitorar o comportamento da biodiversidade no longo prazo. Isso para saber se as práticas de conservação estão sendo efetivas e quais os efeitos de impactos externos, como desmatamento e mudanças climáticas, sobre as unidades. O agente ambiental do ICMBio, Bruno Zenck, trabalha na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, e explica como é feita a fiscalização do local. Faz os cursos para renovar os monitores ficarem mais adaptados com a tecnologia, entrar no mato, identificar, corre a unidade toda. Já o economista Denis Hyde é voluntário do programa. Ao lado da mulher, ele visitou os 75 parques nacionais do país. A expedição pelas unidades de conservação começou em 2021 e só terminou mês passado. Além de usar os parques do lado positivo, tomar banho de cachoeira, entrar no mar, devemos apoiar o poder público para que a gente tenha a conservação sendo feita de forma plena. Para o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, o Monitora é fundamental em tempos de mudanças climáticas. O programa Monitora permite que as pessoas saibam como é que estão as ameaças de cada espécie, como é que essas espécies estão se transformando nesse momento tão difícil de mudanças climáticas. As informações colhidas no programa Monitora também ajudam a criar estratégias para a conservação das espécies ameaçadas de extinção e para controlar espécies exóticas invasoras. Atualmente, o Monitora está presente em 115
15 unidades de conservação federais. Reportagem Luana Karen. Pois é, e os parques nacionais são também lugares propícios para as práticas de ciclismo, rapel, mergulho, trilhas. O chamado turismo de aventura, né, Luciano? E o Brasil foi considerado o melhor país para essa prática por uma revista especializada. Assunto para nossa segunda matéria da série sobre os investimentos em turismo que vêm sendo feitos pelo país. Esse som de cachoeira, o Ion Davi conhece bem. Praticante de esporte de aventura, ele é especialista em cânions, a atividade que exige conhecimentos em rapel, tirolesa, saltos, natação e trilha. Essa paixão levou o Ion a atravessar o país em busca de adrenalina. Os cânions da Chapada Diamantina, Paraty e Serra do Cipó foram seus maiores desafios. E os 20 anos de experiência viraram profissão. Hoje ele possui uma agência de ecoturismo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e organiza expedições que atraem visitantes de todo o mundo em busca de emoção e contato direto com a natureza. E aí eu fiz uma apresentação no congresso sobre o destino, sobre a Chapada, e quando eu terminei de apresentar, eles vieram conversar comigo e eles me pediram roteiros para comercializar a Chapada. E aí eu criei, então, os primeiros roteiros e os primeiros pacotes aqui para a Chapada dos Veadeiros, e dessa forma a gente começou a comercializar eles. A diversidade de paisagens e opções de aventura renderam ao Brasil uma nova conquista. O país foi eleito o melhor destino mundial para turismo de aventura de 2024, superando fortes concorrentes, como Itália, Grécia e Tailândia. A avaliação foi divulgada num ranking global. Ao todo, 89 países foram avaliados por 17 mil entrevistados. Segundo a publicação, o Brasil se destacou pela diversidade natural, as belezas cênicas e as inúmeras opções de atividades. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, as recentes conquistas são resultado de investimentos públicos e privados na área. O Brasil tem várias conquistas importantes para festejar. A revista Forbes Mundial reconheceu o Brasil como principal destino do mundo para a prática de ecoturismo. A revista US News e World Report reconheceu o Brasil como o primeiro do mundo para a prática de turismo de aventuras. O resultado do trabalho de investimento do governo na área de infraestrutura, no reconhecimento da necessidade de darmos uma atenção ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, à exploração sustentável dos nossos recursos naturais. Esse investimento tem surtido efeito na agência de ecoturismo do Ion Davi. O público inicial, que começou a vir para cá, era mais o público mochileiro, mais aventureiro. Também as estruturas eram mais precárias, não tinham hotéis como tem hoje. Com o passar do tempo, com o surgimento de muitos serviços, muitos hotéis, atualmente aqui na Chapada a gente tem muitas pousadas de luxo, que começou a aparecer um público bem diferente, um público que está mais preocupado com a estrutura, com um bom hotel, um bom restaurante, De acordo com o governo, o crescimento do turismo tem movimentado a economia e gerado bons resultados para toda a cadeia que envolve o setor, como pousadas, agências, bares e restaurantes. Mas esse é o assunto para a nossa próxima matéria. Até lá! Reportagem Gabriela Noronha. E como a Gabriela já anunciou aí, amanhã nós vamos falar do ciclo positivo que os investimentos em turismo criam, com a geração de emprego e o incremento da economia nos locais de destino. E a gente segue falando de meio ambiente, porque o governo anunciou agora há pouco os dados sobre desmatamento na Amazônia e no Cerrado. E também um pacto com os estados da região do Mato Piba, ou seja, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para combater ainda mais o desmatamento no Cerrado. O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e acompanhou tudo. E conta pra gente. Boa noite, Pablo. São dados positivos, Luciano. Boa noite para você, para Mariana e para você, ouvinte da Voz do Brasil. O governo lançou há pouco os novos dados sobre a taxa de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, produzidos pelo programa PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segundo o estudo, a queda de desmatamento na Amazônia foi de 30,6% em relação ao ano passado. Foram 6.288 quilômetros quadrados desmatados,
o menor resultado dos últimos 9 anos. Comparado com 2022, a queda é ainda maior, de 45,7%. Resultados positivos também no Cerrado. O bioma registrou queda de desmatamento de 25,7%. Foram 8.174 quilômetros quadrados. Primeira queda em 5 anos de monitoramento. Mas da metade dessa taxa, 76,4%, estão localizados na região de Matopiba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou há pouco que o trabalho integrado de combate ao desmatamento foi essencial para os resultados. Os resultados aqui alcançados não são apenas do governo federal, é também uma ação integrada com o governo dos estados, sem o que essa política não tem sustentabilidade. Acabamos de ver aqui de queda de desmatamento no Cerrado, que para muitos parecia impossível, é fruto desse trabalho integrado e que começa a ganhar fôlego cada vez mais, inclusive com a participação do setor privado. O PRODES é divulgado todos os anos desde 1988 e são dados oficiais. E a taxa é medida sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Os dados são de monitoramentos feitos a cada 10 metros e o resultado é fundamental para determinar as ações do governo federal no combate ao desmatamento. O governo também lançou o Pacto para a Prevenção e Controle do Desmatamento e de Incêndios no Cerrado, nos estados que estão envolvidos na região de Matopiba. Os governos desses estados assinaram hoje o Pacto Interfederativo para preservar o bioma na região. O pacto faz parte de um trabalho do governo federal realizado em março, quando o governo e os governos estaduais, o governo federal e os governos estaduais, definiram ações conjuntas para ampliar a identificação e aplicação de sanções ao desmatamento ilegal em áreas rurais no Matopiba. Luciano e Mariana. Muito obrigada, Pablo Mundim, pelas suas informações urgentes e ao vivo. E para preservar o meio ambiente e desenvolver comunidades extrativistas e povos originários, o governo ampliou o Bolsa Verde, benefício de R$600, que deve chegar a 50 mil famílias. Tem direito ao benefício famílias que mantêm e usam de forma sustentável os recursos naturais de onde residem. 71 novas áreas serão incluídas na iniciativa nos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Maranhão e Rondônia. Com isso, cerca de 18 mil novas famílias vão estar aptas a receber o benefício. Na reserva extrativista Maracanã, no Pará, 1.600 famílias vivem da pesca artesanal. Caranguejo, manjuba, pescada amarela estão entre as espécies que garantem o sustento de 75 comunidades ribeirinhas. 400 famílias já recebem o Bolsa Verde, benefício financeiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Outras 1.200 aguardam aprovação para receber o Bolsa Verde. Segundo Laércio Lauremar, representante dos pescadores da reserva, o dinheiro vai fazer a diferença. Vem complementar a renda deles, a qualidade de vida, a renda, porque a gente sabe que, entendeu, uma rendazinha a mais já vem, é um fortalecimento que tem, né, da comunidade tradicional que vive à margem desse rio. O Bolsa Verde passou a pagar R$600 a cada 3 meses a famílias que exploram de forma sustentável os recursos naturais onde vivem. O benefício é destinado a extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais e quilombolas, principalmente da região amazônica. Hoje, cerca de 43 mil famílias são atendidas pelo programa, como explica a secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Edel Moraes. O primeiro passo é você ser de um assentamento, de uma reserva, de um território rural, né, que responde à expectativa de estar com a cobertura vegetal, e também você estar cadastrado no CAD único e você ter a renda per capita aí de meio salário mínimo. A meta é beneficiar com o programa 50 mil famílias em 494 territórios brasileiros. Um ganho também para o meio ambiente,
já que essas pessoas exploram os recursos naturais com sustentabilidade, como lembra a coordenadora de articulação de políticas públicas para comunidades tradicionais do Instituto Chico Mendes, Mara Nottingham. Fortalecendo a consciência e o compromisso dessas populações com esse uso sustentável. A agroextrativista Rosinilce dos Santos Vitor, que mora em uma unidade de conservação no Pará, fala da importância de mais famílias serem beneficiadas pelo Bolsa Verde, como forma de impedir e reduzir o desmatamento da floresta. É um território que podemos preservar e podemos cultivar de acordo com as nossas ancestralidades. Além do benefício às famílias, o Bolsa Verde também vai destinar recursos da ordem de 60 milhões de reais para desenvolver junto aos beneficiários projetos de assistência técnica e extensão rural. Reportagem Cleide Lopes. Garantir a produção de peixes e, ao mesmo tempo, a de energia nos 74 reservatórios de hidrelétricas da União que têm capacidade para a aquicultura. Esse foi o acordo de cooperação técnica assinado hoje pelos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Pesca e Aquicultura, André de Paula. O objetivo desse acordo é garantir aproveitamento desses reservatórios, atualmente voltados para a produção de energia, com práticas que também aumentem a produção de alimentos, como explica o ministro da Pesca, André de Paula. O Ministério das Minas e Energia tem a responsabilidade de cuidar das águas da União com vistas à produção de energia limpa. O Ministério da Pesca e Aquicultura tem a responsabilidade de cuidar dessas águas com vista à segurança alimentar, à produção de alimentos. É isso que nós queremos fazer com ainda mais eficiência. O acordo prevê a regularização de áreas dos reservatórios para a criação de peixes, dando condições para que os produtores recebam incentivos fiscais e também possam ser atendidos por programas de capacitação. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que, com isso, o acordo promove o uso sustentável dos recursos hídricos do país. Buscamos resoluções conjuntas para simplificar a regularização das áreas de criação, alinhando nossos esforços às ações da sociedade civil, que vamos transformar esses 74 reservatórios em fontes mais ricas de alimentos, sustento e crescimento para as pessoas. Isso é geração de emprego. Isso é promoção da segurança alimentar. É o uso sustentável dos recursos hídricos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. A taxa básica de juros estava em 10,75% ao ano e foi para 11,25%. Em nota, o Banco Central justificou que o ambiente externo permanece desafiador, principalmente pela situação econômica incerta nos Estados Unidos. E o comitê avalia que o cenário externo exige cautela dos países emergentes. Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União quer ouvir a opinião do cidadão sobre o controle de políticas públicas. Até o dia 15 de novembro, toda a população pode contribuir com críticas e sugestões para a elaboração do referencial da participação cidadã. A iniciativa é uma forma de incluir a sociedade nas atividades de fiscalização e controle externo. O objetivo é aumentar a transparência e a eficácia das ações de governo. A partir da consulta, será elaborado documento inédito para orientar as áreas técnicas do TCU sobre as melhores formas de relacionamento com o público final. O resultado pode levar o tribunal a fazer entregas mais precisas para a sociedade.
A publicação vai ser divulgada no primeiro semestre de 2025. O formulário já está disponível. Acesse em tcu.gov.br e participe. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma acordo para a reparação de danos causados pela tragédia em Mariana, Minas Gerais. Tribunais brasileiros devem zerar emissões de carbono até 2030. STF invalida a lei do município mineiro de Uberlândia, que proibia restrições a pessoas não vacinadas contra a Covid-19. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal confirma acordo para a reparação de danos causados pela tragédia da barragem do Fundão. Serão destinados 170 bilhões de reais para reparação e compensação. Marcelo Della Libera. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que com a homologação ficam extintas as ações judiciais propostas pela União, pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, autarquias vinculadas e instituições do sistema de justiça dos dois estados que firmaram o acordo. O anexo 23 relaciona 161 processos judiciais e administrativos que se enquadram nessa categoria. E, além disso, estima-se que milhares de ações judiciais individuais possam ser extintas a partir da adesão dos seus autores ao acordo. O rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, ocorreu em novembro de 2015. 19 pessoas morreram. Supremo Tribunal Federal invalida a lei de Uberlândia que proibia a vacinação compulsória contra a Covid-19 em território municipal. A lei também proibia a aplicação de restrições e sanções a pessoas não vacinadas. Neto Costa. Na sessão plenária desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que é constitucional a vacinação compulsória e que ela não se confunde com a vacinação forçada. Na compulsória, as pessoas não são obrigadas a se vacinar, mas o poder público pode impor medidas indiretas para quem não se imunizar, como, por exemplo, restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos. Os tribunais de todo o país devem atingir a total neutralidade de carbono nos próximos 6 anos. A determinação faz parte do programa Justiça Carbono Zero, aprovado esta semana por resolução do Conselho Nacional de Justiça. A medida também foi apresentada pelo presidente do STF do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, no início da sessão plenária de hoje. Os tribunais terão de observar 3 etapas. Elaborar um inventário de emissão de gases de efeito estufa, implementar medidas de redução das emissões desses gases e criar ferramentas de compensação das emissões que não possam ser reduzidas. Segundo Barroso, o Supremo já adotou as providências previstas no programa. Morte de autor do pedido de divórcio durante processo não impede reconhecimento da dissolução do casamento. Com esse entendimento, o STJ atendeu o pedido do espólio e das herdeiras de um homem que morreu antes do julgamento final da ação de divórcio. Fátima Uchoa. A Justiça do Rio de Janeiro considerou que o casamento foi extinto devido à morte e não ao divórcio que o homem queria. Já para a terceira turma do STJ, a vontade dele de se divorciar deve prevalecer. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a forma de extinção do casamento, se pela morte ou pelo divórcio, tem consequências jurídicas, principalmente sobre herança e direitos previdenciários ao cônjuge sobrevivente. O ministro pontuou que a emenda constitucional 66 de 2010 dispensou qualquer requisito prévio para o divórcio e o transformou em direito potestativo, cujo exercício só depende da vontade da parte interessada. Enfermeira terá jornada reduzida para cuidar de filha com síndrome de Down. A decisão é da terceira turma do TST, Larissa de Paula. Na ação, a empregada pediu a redução da jornada sem prejuízo salarial porque estava com dificuldades para cuidar da filha, que fazia vários tratamentos. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma rejeitou o recurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e manteve a redução de jornada. A decisão buscou dar efetividade à proteção da criança prevista na Constituição.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite para você. Até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso Nacional recebe o Fórum Parlamentar do G20. Segunda via da certidão de nascimento poderá ser de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade. E campanha de conscientização sobre a doença de Parkinson é aprovada no Senado. Boa noite. O Fórum Parlamentar do G20 começou nesta quarta-feira com a entrega oficial da Carta de Alagoas para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O documento é o resultado de discussão de mulheres parlamentares de países e organismos que fazem parte do bloco sobre o combate às desigualdades, o enfrentamento da crise climática e a adoção de uma nova ordem global, mais diversa. Os detalhes da cerimônia de abertura com o repórter Alexandre Campos. A Carta de Alagoas, entregue na cerimônia de abertura do Fórum Parlamentar do G20, foi elaborada em reunião das mulheres parlamentares em julho deste ano e contém recomendações para o enfrentamento de problemas como a desigualdade, a fome, as mudanças climáticas e a baixa participação das mulheres nas diversas instâncias de poder e de tomada de decisão. O documento será debatido durante a 10ª cúpula dos presidentes de parlamento do G20, que começa nesta quinta-feira. Arthur Lira, que preside o P20, destacou a importância de se discutir a solução de tais problemas sob o ponto de vista das mulheres. A Carta de Alagoas contém demandas relevantes e urgentes, cuja implementação merece a melhor atenção e a mais alta prioridade dos nossos parlamentos. Líder da bancada feminina no Senado, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a importância do compartilhamento de experiências para a promoção da equidade entre mulheres e homens em seus diversos aspectos. Encorajo os parlamentares, e principalmente as parlamentares aqui presentes, a refletirem sobre os avanços e desafios que cada um dos nossos países enfrenta nesse sentido e a considerarem políticas que incentivem a participação e liderança de mulheres em todos os níveis de poder. Presidente da União Interparlamentar, Túlia Axon, afirmou que o maior desafio será transformar as sugestões da Carta de Alagoas em realidade mundo afora. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, criticou o governo federal em relação às atuais políticas relacionadas ao agronegócio. De acordo com ele, enquanto o produtor rural é punido, o governo privilegia ONGs e interesses estrangeiros que não estão preocupados com o futuro do Brasil. É revoltante, senhores, senhoras e senhores, que o trabalhador rural, o produtor que rala todos os dias para manter nossa economia viva, seja tratado como um criminoso. Esses repasses milionários para ONGs, amiguinhas da ministra, servem para manter o produtor amarrado, travado, enquanto esses grupos fazem o que bem entende com o nosso território. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão de escolas federais nos programas de transporte e de merenda escolar. A rede federal abrange os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, escolas técnicas vinculadas a universidades federais e o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A reportagem é de Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos incluiu as escolas da Rede Federal de Ensino no Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com a proposta, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Cefet Rio de Janeiro, o Cefet Minas Gerais, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II poderão receber recursos desses programas. A autora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, ressaltou que os parlamentares e o governo federal deverão buscar depois recursos no orçamento
para garantir a implementação da futura lei. Uma vez que o PNAT e o PNAE hoje eles estão direcionados somente para a rede municipal e estadual. E por abrir o programa, ao invés de criar um programa específico para a rede federal, abre-se o programa e, logicamente, vai ter que ter uma construção orçamentária, sim. O projeto seguiu para análise da Comissão de Educação. O senador Efraim Filho, do União Brasil Paraibano, afirmou que acredita na aprovação do projeto de regulamentação do mercado de créditos de carbono no plenário do Senado Federal até a próxima semana. Ele ressaltou que a versão final do texto foi articulada entre os relatores da Câmara e do Senado, o que deve facilitar a aprovação na Casa. Efraim Filho explicou que o texto cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que estabelece tetos para emissões e um mercado de venda de títulos. Para o senador, é importante que o país tenha um projeto aprovado antes da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29, que acontecerá entre os dias 11 e 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. Se tiver que amadurecer durante uma semana para a semana que vem, está dentro ainda do que a gente estima de janela de oportunidade da COP29. O Brasil é hoje um país que tem toda a condição de liderar um processo, de transformação nessa vitrine mundial que é o crédito de carbono. O Brasil é protagonista, será anfitrião da COP30. A gratuidade da segunda via da certidão de nascimento para pessoas em situação de vulnerabilidade avança no Senado. O projeto que torna a emissão gratuita e online foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e agora vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Júlia Lopes. No Brasil, a primeira via da certidão é gratuita, mas a segunda via não. Com o objetivo de garantir o acesso à segunda via para pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos o projeto de lei que prevê a gratuidade desse serviço para pessoas de baixa renda. Para ter direito, elas devem comprovar, por meio de documentos como a carteira de trabalho com a inscrição de desligamento do requerente do quadro de funcionários da empresa, a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, a participação em programas sociais ou assistenciais nas 3 esferas de governo, ou a comprovação de uma renda igual ou inferior a um salário mínimo. A relatora do projeto é a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, mas o texto foi lido na comissão pela senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Segundo ela, além dos custos da segunda via, a maioria das pessoas ainda enfrenta despesas com transporte. Os custos para a emissão de segunda via desses documentos podem alcançar até R$ 169,10, dependendo do estado da federação, considerando apenas e sem incluir os outros custos associados, como principalmente o custo do deslocamento. De autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, o projeto que permite a gratuidade da segunda via da certidão segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para vedar a participação de pessoas com baixa renda e devedoras em apostas virtuais e eventos esportivos. Dados do Banco Central apontam que de janeiro a agosto deste ano, um valor entre 18 e 21 bilhões de reais saiu do orçamento das famílias para o caixa das empresas conhecidas como BETs. Reins quer que pessoas inscritas em cadastros nacionais de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, e beneficiárias de programas assistenciais do governo federal, como Bolsa Família, sejam impedidas de participar de apostas em jogos virtuais e eventos esportivos. Muitas vezes o beneficiário não usa o cartão. É um sobrinho, é um neto, é um filho, é um amigo, sei lá, que usa o cartão do beneficiário do Bolsa Família, por exemplo. E ele faz a aposta. É muito ruim, porque essas pessoas que precisam do dinheiro para sobreviver estão jogando e nem elas muitas vezes sabem disso. O Senado aprovou a proposta que cria uma campanha de conscientização sobre a doença de Parkinson. O projeto também estabelece a tulipa vermelha como símbolo da iniciativa. A reportagem é de Pedro Pincer. O Senado aprovou o projeto do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que prevê a realização de campanhas anuais de conscientização sobre a doença de Parkinson e estabelece como seu símbolo a tulipa vermelha. O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, rejeitou as mudanças dos deputados ao afirmar que os direitos incluídos pela Câmara já são garantidos em outra legislação. Os direitos da pessoa com
doença de Parkinson, a quem eu presto a minha homenagem, não se limitam ao atendimento fisioterápico, fonoaudiológico e psicológico, além da dispensação de medicamentos adequados, mas alcançam toda e qualquer ação de saúde, porventura necessária. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Encontro reúne parlamentares do G20 no Congresso Nacional em Brasília. Debates do P20 aprofundam compromissos públicos firmados pelos países. Presidente da Câmara defende consolidação do espaço feminino na política. Boa noite. Brasília cedia a reunião dos presidentes dos legislativos do G20 e o encontro começou antes mesmo da abertura oficial com um evento voltado à discussão de temas que afetam as mulheres. Parlamentares de 35 delegações avaliaram, entre outros pontos, a participação feminina nos espaços de poder, o combate à desigualdade com a promoção de autonomia econômica para as mulheres e ainda o papel das políticas de desenvolvimento sustentável para a vida das mulheres e meninas. A repórter Maria Neves acompanhou os primeiros debates em torno desses temas e tem mais informações. Pela primeira vez desde que foi criada em 2010, a reunião de presidente dos parlamentos de países integrantes do G20, realizada no Congresso Brasileiro, começou por um fórum dedicado a discutir propostas das mulheres para o encontro. O fórum é a continuação do P20 Mulheres, encontro até então também inédito de parlamentares de 26 países, realizado em Maceió, Alagoas, nos dias 1º e 2 de julho, por sugestão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na opinião de Arthur Lira, não é possível discutir governança no século XXI sem fortalecer os espaços das mulheres na política, tanto em planos internos quanto internacionais. Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem abordar a posição das mulheres, especialmente aquelas em situações mais vulneráveis. São elas as que mais sofrem os impactos de mudança climática. E como sabemos, as mulheres têm um papel vital na gestão de recursos naturais em suas comunidades, conhecendo e aplicando práticas sustentáveis que podem frear ou mitigar prejuízos ambientais graves. Tampouco poderemos falar numa governança adaptada aos desafios do século XXI se não lograrmos ampliar e fortalecer os espaços das mulheres na política e demais instâncias de poder. As parlamentares entregaram a Arthur Lira a Carta de Alagoas, com as propostas das mulheres para os debates que ocorrem até a próxima sexta-feira. Com 17 recomendações, a carta basicamente propõe que todas as discussões, tanto do P20 quanto do G20, levem em consideração as perspectivas de gênero e raça. O documento dá ênfase especial ao aumento da representatividade política, a autonomia econômica e a justiça climática para mulheres. Embora reconheça alguns avanços, Arthur Lira destaca que ainda há um longo caminho a percorrer na representatividade das mulheres nos espaços de poder e decisão. O presidente citou estudo da União Interparlamentar, segundo a qual a média mundial de mulheres nos parlamentos é de 25%. No Brasil, a representação feminina no legislativo não chega a 20%. De acordo com a presidente da União Interparlamentar, Túlia Axon, somente 23% dos parlamentos mundiais têm mulheres na presidência. Na opinião da especialista, para que ocorram mudanças sociais efetivas, é necessário ousadia, e os países deveriam adotar a paridade de gênero na representação política.
Para isso, Túlia Axon defende políticas de cotas, mas apenas como medida inicial. Segundo ela, o mais importante é combater as barreiras persistentes que afastam as mulheres da política partidária. Como exemplo desses obstáculos, citou que 80% das mulheres na política já sofreram violência no exercício do cargo. Também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantir oportunidades equânimes e participação equitativa das mulheres no poder é um passo civilizatório, além de um imperativo para o fortalecimento das democracias e para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Por isso, Lira reivindicou a África do Sul, que exerce a presidência do G20 no ano que vem, que também comece a próxima cúpula com a reunião de mulheres. O P20 reúne os presidentes dos parlamentos dos países do G20, grupo constituído pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. O encontro de Brasília conta com 36 delegações confirmadas. Além dos integrantes do G20, participam países e instituições internacionais convidados. No total, são 127 parlamentares, dos quais 59 brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. A preparação para a reunião do P20 em Brasília começou logo após o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, assumir a presidência do grupo no final do ano passado. A repórter Noelle Nobre traz mais detalhes sobre a organização do P20 em Brasília, seus objetivos e os próximos passos a serem tomados após a cúpula parlamentar. Criado em 2010, o P20 é um grupo liderado pelos presidentes dos parlamentos de países integrantes do G20, que por sua vez é a reunião das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, em um fórum de cooperação internacional. O diretor-geral da Câmara, Celso de Barros Correia Neto, falou sobre a reunião. É um evento grande, um evento muito importante. Isso dá o tom da responsabilidade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na realização da cúpula do P20 no Brasil e em Brasília este ano. O encontro do P20 é realizado alguns dias antes da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. O P20 é importante para aproximar congressistas do mundo inteiro das decisões que ocorrem no G20, já que muitas vezes essas decisões resultam em tratados ou acordos internacionais que precisam ser confirmados pelo legislativo de cada país. Em Brasília, os parlamentares discutirão soluções para o combate à fome, a pobreza e a desigualdade, o desenvolvimento sustentável e um sistema de tomadas de decisões globais adaptadas ao século XXI também estão na pauta. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Para garantir a segurança nos dias de evento, a Câmara suspendeu as atividades normais, funcionando exclusivamente para o P20. A visitação ao Palácio do Congresso Nacional também foi interrompida. Entre os objetivos do P20 está garantir a participação dos parlamentos nas discussões encaminhadas pelo G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo, com a adesão da União Africana e do Parlamento Europeu. A reportagem de Maria Neves apresenta detalhes sobre a atuação do P20, reunido em Brasília a partir de hoje. Chamado de P20, o grupo de parlamentos foi criado em 2010 com o objetivo de envolver os parlamentares nas discussões do G20, de modo a fortalecer a colaboração global e a aplicação dos acordos internacionais propostos pelos países. Como lembra o consultor legislativo da Câmara, Acauan Leota, se as decisões do G20 resultarem em tratados ou acordos internacionais, no Brasil esses documentos precisam ser retificados. Isso significa que têm de ser aprovados pelo Parlamento. Além disso,
conforme explica o consultor, os debates do G20 giram em torno de políticas públicas. E as casas legislativas, no caso brasileiro, Câmara e Senado, são os espaços de debate dessas políticas. Se os parlamentares estiverem envolvidos nas discussões desde o início, isso facilita a adoção das ações governamentais resultantes dos encontros de chefes de Estado e de governo. O tema do encontro dos chefes de parlamentos do G20 deste ano em Brasília será Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma das prioridades do G20 nesse ano, em que é presidido pelo Brasil. Os outros dois temas prioritários sugeridos para debate pelo governo brasileiro foram a formação de uma aliança contra a pobreza e a fome e a reforma da chamada governança global. Segundo o consultor Cauã Leota, o Brasil já conquistou alguns avanços nesse ano à frente do G20. Está nítido que há avanços. Foram criadas forças-tarefas, uma aliança contra a pobreza e a fome, outra é a mobilização contra a mudança do clima, e agora, mais recentemente, tem a notícia lá da Assembleia Geral da ONU que, de uma forma pioneira, às margens da Assembleia Geral, houve um encontro de chanceleres do G20 e adotou-se texto sobre reforma da governança global. Claro que todos esses avanços são lentos, graduais, dependem de negociação. O que tem até o momento são as declarações, os textos fundantes dessas áreas, mas é um ponto de partida. Então o Brasil conseguiu levar a sua agenda, né, de país de desenvolvimento comprometido com essas pautas. O Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro do ano passado. Desde então, realizou 130 reuniões preparatórias para a cúpula de chefes de Estado e de governo que ocorre no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro deste ano. O G20 é presidido de forma rotatória por seus integrantes e cada país fica por um ano à frente do grupo. No Rio, o Brasil passa o cargo para a África do Sul. Como presidente do G20, o Brasil também preside o grupo de parlamentos. Nesse contexto, o país organizou a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 em Maceió, capital de Alagoas, em julho. Segundo a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, no encontro, as parlamentares do P20 discutiram as propostas prioritárias do governo brasileiro e temas de interesse das mulheres. Dentre eles, inclusão no mercado de trabalho e na política e combate à violência. Benedita da Silva afirma que continua em diálogo com representantes de outros países para organizar o debate no parlamento brasileiro. Estamos enviando uma carta solicitando de que cada país possa promover o encontro do P20 daquele país e nos mandar também o seu relatório para que nós possamos, através desses relatórios, nós vamos fazer uma junta de ideias e elas serão discutidas no P20, consequentemente o resultado vai para o G20. O G20 foi criado em 1999 como forma de encontrar soluções para crises financeiras que afligiam países emergentes como México, Rússia e Brasil. Nesse primeiro momento, o foco das nações que compunham o grupo era coordenar soluções macroeconômicas e financeiras mundiais. Para isso, as reuniões eram coordenadas por ministros de finanças de cada país. Com a crise financeira nos Estados Unidos em 2008, as reuniões passaram a ser coordenadas pelos chefes de Estado e de governo. A agenda de debates também foi ampliada e passou a incluir temas políticos e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Em preparação aos debates do P20, mulheres parlamentares do G20 se reuniram em Maceió, Alagoas, no mês de julho, e o encontro resultou em 17 recomendações a serem seguidas pelos legislativos das maiores economias do mundo. A repórter Paula Moraes detalha os principais eixos apresentados pelas parlamentares. Aumento da participação das mulheres nas decisões políticas, combate à crise climática e promoção da igualdade econômica e produtiva entre homens e mulheres.
mulheres. Esses são os principais eixos das decisões que compõem a declaração final da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada em Maceió, capital alagoana. As parlamentares reunidas neste primeiro encontro de representantes mulheres de países do G20 apoiaram uma série de 17 recomendações que deverão ser seguidas pelos legislativos dos Estados-membros do grupo das principais economias desenvolvidas do mundo. Entre essas recomendações estão buscar financiamento de políticas e programas relacionados à mudança climática, ao meio ambiente e à redução do risco de desastres, levando em conta as diferenças entre homens e mulheres, ampliar e promover financiamento público para promover a igualdade entre homens e mulheres, estimular os países do G20 a se comprometerem com políticas e incentivos que eliminem toda forma de pobreza e discriminação e incentivar os países do G20 a promoverem políticas e financiamentos de sistemas de cuidado abrangentes como resposta às mudanças climáticas e uma política de promoção do trabalho decente, além de sistemas alimentares sustentáveis. Também são recomendações: buscar compensação para países menos desenvolvidos pelos impactos das mudanças climáticas que afetam em especial a vida das mulheres, adotar medidas que valorizem o trabalho não remunerado de cuidados e doméstico, apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar a participação das mulheres no poder e alcançar a paridade em cargos eleitos e administrativos, e denunciar a violência política de gênero e prever medidas para sua prevenção e eliminação. A chamada Carta de Alagoas foi aprovada pelas parlamentares por aclamação. Coordenadora do evento e da bancada feminina da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considerou positiva a produção de um documento que poderá respaldar a atuação de Lira no P20. Colhemos resultados que não se expressam nessas folhas lidas, mas que o sentimento e a vontade nos corações das parlamentares de dar continuidade a esse trabalho, tal qual o presidente desejou em seu coração, na sua mente, de que tivesse um desdobramento, que o pudesse também respaldá-lo quando apresentar, ao G20 essas nossas demandas dessa discussão riquíssima que aqui fazemos. O encontro reuniu representantes de 26 países e 5 organismos internacionais: União Interparlamentar, ONU, ONU Mulheres, Mercosul e União Europeia. De Maceió para a Rádio Câmara, Paula Moraes. Após a realização pela primeira vez do Encontro das Mulheres Parlamentares do G20, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, defendeu que a reunião específica se transforme numa regra a partir de 2025. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz informações sobre os desdobramentos da reunião das mulheres dos parlamentos do G20, que aconteceu em julho em Maceió, Alagoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que, a partir da experiência brasileira, todos os países que compõem o P20 façam reuniões de parlamentares mulheres. O P20 é o fórum legislativo do G20, que reúne as 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados. Todas as parlamentares que vieram aqui voltarão para os seus parlamentos e conversarão, traduzirão a importância da discussão e, enfim, da globalização desses temas. Em entrevista concedida em Maceió, no segundo e último dia da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, ele reafirmou que é importante que o Brasil estabeleça cadeiras efetivas para as mulheres, em vez de prever cotas apenas de candidaturas femininas. A princípio, e analisando o que a gente conversou lá atrás, o que eu me referia na pergunta anterior era justamente das cotas, mudanças legislativas, com, em vez de obrigação de 30% de candidaturas, e muitas vezes essas candidaturas não resultam em nenhum tipo de cadeira, a gente fazer uma gradação que seja possível de ser assimilada pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas. Segundo Lira, entre os temas prioritários debatidos no evento, pode-se destacar discussão climática, mais empoderamento em postos de comando, igualdade e posicionamento de trabalho, igualdade salarial, além de aspectos financeiros e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Antes mesmo da abertura oficial da 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20, prevista para amanhã pela manhã, os encontros entre parlamentares já começaram. As sessões de trabalho do dia se voltaram para a discussão de políticas públicas voltadas para as mulheres. Uma das mesas abordou questões climáticas e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas. A segunda tratou sobre a ampliação da participação feminina nos espaços públicos de decisão. E a terceira sessão foi dedicada a políticas de combate à desigualdade e promoção da autonomia econômica das mulheres. A edição de amanhã do jornal Câmara dos Deputados, Dentro da Voz do Brasil, vai trazer mais detalhes sobre o encontro dos parlamentares do G20. Termina aqui esta edição com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.